Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no canal HAMTV para apresentar o programa A Palavra do Mestre, e mais uma vez é uma satisfação imensa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e também todas aquelas pessoas que acessam meu canal e assistem meus vídeos, né? E os 48 pessoas, e as 48 pessoas que se inscreveram no meu canal, que Deus te ajude e te abençoe e continue ligado aqui e acessado no nosso canal. Muito bem, vamos para as escrituras, porque hoje temos um assunto importante, e graças a Deus por isso, que todos os assuntos que nós gravamos aqui no nosso programa são importantes. E vamos para as escrituras. Apocalipse capítulo 10. Vamos ler duas escrituras, e essas duas escrituras estão exatamente no livro do Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Nós falamos no vídeo passado sobre os sete trovões, e ali nós mostramos duas coisas importantes. O que é os sete trovões e a importância dos sete trovões, né? E hoje vamos continuar com outro assunto muito importante, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, do capítulo 10 do livro do Apocalipse, e diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 10, versículo 4, diz assim: E sendo ouvido dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas houve uma voz do céu que dizia: sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Apocalipse 10, versículo 4. Agora, vamos para o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 8 até o versículo 10 do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Diz aqui: Eu, João, sou aquele que vi. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo que mais mostrava para adorar. Versículo 9. E disse: Olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e os profetas, e dos que aguardam, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Versículo 10. E disse-me: Não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Amém? Que Deus nos ajude. E baseado nessas escrituras, nós queremos falar hoje sobre o assunto, sobre o selo que revela. Esse é o nosso assunto aqui no programa A Palavra do Mestre. O selo que revela. O selo que revela. Preste bem atenção. No capítulo 10, versículo 4 do Apocalipse, João, quando ele ouviu a voz dos sete trovões, ele ia escrever aquilo. Mas houve uma voz que disse: não, sela. Já no capítulo 22, versículo 8 até o versículo 10, João queria adorar o anjo, né? E a gente sabe que esse anjo aí de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 8, esse anjo que João queria adorar é um anjo terreal. Deixa eu ler mais uma escritura aqui, muito importante. Eu quero ler aqui Apocalipse 22, o capítulo 22 do livro do Apocalipse, porque João queria adorar o anjo. E o anjo disse: não faça tal. Esse anjo aí, que João queria adorar, é um anjo terreal. E a palavra anjo vem da palavra grega ângelo, que significa mensageiro. Então, esse anjo era um profeta. E João queria adorar ele, e ele disse: não. Aqui no capítulo 22, versículo 16 do Evangelho de João, do Apocalipse, perdão, capítulo 22, versículo 16, veja o que é que a Bíblia diz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos justificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, esse anjo que João, aqui no capítulo 22, do versículo 8, queria adorá-lo, esse anjo é o mesmo anjo do versículo 16 que Jesus Cristo enviou para testificar essas coisas à igreja. E esse anjo é o mesmo anjo do capítulo 3, do versículo 14 do Apocalipse. Esse anjo é o mesmo anjo do capítulo 10, versículo 7 do Apocalipse. Esse anjo é o mesmo anjo do capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 13. Deixa eu ler essa escritura aqui. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Diz aqui a palavra de Deus. E olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que há de ainda tocar. Então, se preste bem atenção. Esse anjo do Apocalipse 2, versículo 8, que João queria adorá-lo, ele é o mesmo anjo do versículo 16 do capítulo 22 de Apocalipse. Ele é o mesmo anjo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ele é o mesmo anjo do Apocalipse 8, versículo 13. E ele é o mesmo anjo do Apocalipse 10, versículo 7. É o mesmo anjo. É o 7º anjo. É um anjo terreal. É o mesmo anjo. O último mensageiro que Deus enviaria para o povo gentil. Agora, no versículo 4, do capítulo 10, João foi mandado selar a voz dos trovões. E no versículo 9, do capítulo 22 do Apocalipse, deixa eu repetir mais uma vez essa escritura, Apocalipse 22, e o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 9 ou versículo 10, que eu não estiver equivocado, aqui versículo, Apocalipse 22, versículo, olha aqui, deixa eu repetir mais uma vez. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo que mais mostrava para adorar. Versículo 9 disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que adoram. As palavras desse livro, no versículo 10 ele diz: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Muito bem. Então, se no versículo 4 do capítulo 10 do Apocalipse, João é mandado selar. Ele foi proibido de escrever o que ele viu sobre as vozes dos trovões. Mas já no capítulo 22, versículo 10, aqui do Apocalipse, João, ele manda que João não cele isso. Então, num canto, João é proibido de escrever. Em outro canto, João é liberado para escrever as coisas que estavam na profecia. Deixa eu repetir isso, que isso é muito maravilhoso e muito importante para nós, especialmente para a noiva de Cristo, porque Deus está tratando hoje com a sua noiva. Houve um tempo que Deus passou 2.000 anos tratando com 2 igrejas, mas depois que a era da Laodiceia terminou, Deus só está tratando com a sua noiva. Olha que coisa linda. E disse: não celes, versículo 10, do capítulo 22 de Apocalipse, e disse-lhe: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, se João, no versículo 4 do capítulo 10, manda-o selar. Ele é proibido escrever, e aqui não. Aqui ele foi mandado escrever. Disse: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. O tempo de quê? Qual o tempo? Então, se João está na sua primeira era, está na era de Éfeso, a primeira era da igreja. Porque do capítulo 1 ao capítulo 3 tem as 7 eras da igreja. Éfeso começa com Éfeso e termina com Laodiceia. E
E essa era, ela abrange 2000 anos de história. Então, se como João estava na era de Éfeso, foi proibido escrever. Mas quando chega no último capítulo do Apocalipse, diz, não seles a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então está falando do nosso tempo, não do tempo de João. Porque no tempo de João foi proibido, porque não era tempo para ele. Porque no tempo de João, o sétimo anjo ainda não tinha aparecido. Então, depois de 2000 anos, o sétimo anjo entra em ação e o anjo diz, não cele, João, não cele. No seu tempo, você foi proibido escrever, mas agora não. Agora você tem de escrever, porque o tempo está próximo. E o tempo chegou, e o tempo já até terminou. Então, baseado nessas escrituras, e eu quero deixar isso bem claro, eu quero falar sobre o selo que revela. O selo que revela. Esse é o nosso tema hoje do programa A Palavra do Mestre. O selo que revela. Para muitos pregadores da mensagem, olha, meu irmão, eu quero ser bem franco e verdadeiro. Quando eu comecei aqui com esse trabalho, com esse canal aqui no YouTube, eu falei muito, gravei alguns vídeos falando contra as igrejas evangélicas, mas agora é o tempo de deixar os evangélicos de lado e vir agora para esse lado aqui do povo da mensagem. Porque o povo evangélico, o que é que eles têm? Só tem política, somente teologia, e cada dia mais eles estão entrando, se envolvendo, estão voltando para a Igreja Católica. E só tem isso. Então, eles não têm nada, em outras palavras. E o povo da mensagem? Deus enviou um profeta para eles. Nós temos, veja só, veja o que Deus fez com o seu povo nesse tempo. Deus enviou um profeta, a revelação e a Bíblia. É o que nós temos. A denominação só tem política e teologia e só isso. Nós não, nós temos a profecia, a história e a Bíblia. Então, nós temos tudo. Então, se eu estou falando agora especificamente para o povo da mensagem, para os pregadores da mensagem, que nós temos aqui, especialmente aqui no meu estado, na Paraíba, que esses ensinamentos sobre 7 trovões, sobre 7º selo, essas coisas não são pregadas aqui no nosso estado, não. E quando aparece alguma pessoa falando alguma coisa, essa pessoa é criticada. Então eu estou aqui pronto para falar essas coisas. Por que eu estou falando essas coisas? Foi porque Deus me revelou? Não. Não, Deus não me revelou essas coisas, não. Deus revelou ao seu profeta, o 7º anjo, William Branham. É esse que Deus revelou. E pela misericórdia de Deus, eu consegui alcançar essas revelações. Mas Deus revelou isso para o seu profeta. Então, se eu quero falar especificamente para o povo da mensagem, os pregadores não creem que o 7º selo foi revelado. Ora, deixa eu te perguntar, meu irmão, que o 7º selo não está em cumprimento. Então, como é que o profeta William Branham revelou a semente da serpente? Como é que o profeta William Branham conseguiu revelar a deidade? Como é que o profeta William Branham conseguiu revelar as 70 semanas de Daniel? Como é que o profeta William Branham cumpriu a parte essencial do seu ministério? Porque a primeira parte do ministério de William Branham foi restaurar a doutrina. E a segunda parte do seu ministério é revelar os mistérios. Como é que ele ia fazer revelar os mistérios que o 7º selo não tivesse em cumprimento? Porque o 7º selo, meu irmão, é o selo que revela. Essa é a verdade do assunto. O 7º selo é o selo que revela os mistérios para o profeta. Que o 7º selo não estiver em cumprimento, então é por isso que muitas pessoas, e quando eu digo pessoas, são pregadores e pessoas da mensagem que esperam o irmão Branham ressuscitar numa ressurreição isolada. Eles chamam isso do retorno do ministério. E eles dizem que o irmão Branham tem de ressuscitar para revelar os trovões e revelar os selos, porque eles creem que o 7º selo ainda vai ser aberto no futuro. Então, quando o 7º selo for aberto no futuro, o profeta tem que se levantar, ressuscitar para pregar isso, armar uma tenda e pregar sobre os 7 trovões e o 7º selo. Mas eu quero dizer, como eu falei no vídeo passado, que o 7º selo
e os 7 trovões. Tudo isso já foi revelado pelo 7º anjo. Porque o 7º selo, ele se abriu em 63, meu irmão. O 7º selo se abriu em 63, e desde 63 que o 7º selo vem em cumprimento, e ele só vai acabar quando a noiva subir da terra. Quando a noiva subir, sair da terra e subir para encontrar o Filho de Deus nos ares, então o 7º selo acaba. E para aqueles que estão esperando o 7º selo abrir, aí o que vai vir é a grande tribulação. Essa é a verdade. Mas o selo que revela que o 7º selo não tivesse em cumprimento, o profeta William Branham não podia revelar nada, porque quem revela é o 7º selo. É o 7º selo. Deixa eu começar aqui no livro do selo, porque nós estamos falando sobre o selo que revela, e a gente sabe que o selo que revela é o 7º selo, porque o 7º selo ele foi aberto e nós estamos debaixo do seu cumprimento. O 7º selo foi aberto e revelado em 63, e o 7º selo vai até na subida da noiva. Então, quando a noiva subir, sair da terra e subir para encontrar com Jesus nos ares, então o 7º selo termina. E quem disse isso não foi eu, não. Eu não estou dizendo isso, não. Quem disse isso foi o profeta William Branham. O 7º anjo que disse isso. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Na mensagem, o livro dos selos, aqui. No livro da revelação dos selos, na página 493. Página 493 do livro dos selos. 493, no parágrafo 78. Preste bem atenção o que o profeta William Branham diz aqui, no livro dos selos, na página 493, e o parágrafo é o 78, ele diz assim: desde lá, de Gênesis, este 7º selo é mencionado desde o princípio em Gênesis. Veja só as palavras do William Branham. Então, se veja só, que as pessoas dizem que quando digo pessoa, estou falando dos pastores da mensagem, como o daqui da Paraíba, como outros pastores por aqui no Brasil, e também outros pastores do mundo, dizem que o 7º selo ainda vai ser aberto, ainda vai ser revelado. Então o profeta está dizendo aqui, olha o que o William Branham está dizendo. Desde lá de Gênesis, este 7º selo é mencionado desde o princípio em Gênesis. E quando foi que esse 7º selo foi mencionado lá desde o princípio? Você acha que quando Deus descia para falar com Adão, o que era aquilo? Você acha que aquilo era o quê? Aquilo era o 7º selo. Você acha que quando Melquisedeque encontrou com Abraão, que não tiver equivocado, no capítulo 12 de Gênesis, você acha que aquilo era o quê? Era o 7º selo. Quando Deus em carne humana se apresentou para Abraão lá em Gênesis 18, você acha que aquilo é o que? Você acha que aquilo é o quê? Hein? Aquilo é o 7º selo. Quando Deus em plenitude veio e habitou no seu Filho, lá em Mateus capítulo 3, você acha que aquilo é o quê? O que era aquilo? Aquilo era o 7º selo. Quando Jesus ressuscitou e depois no livro de Atos ele subiu, você acha que aquilo era o quê? O que era aquilo? Aquilo era o 7º selo, meu irmão. E o profeta vem e mostra que, olha aqui, desde lá de Gênesis, este 7º selo é mencionado desde o princípio em Gênesis. Ora, que lá no livro de Gênesis, o 7º selo já era mencionado, já estava presente. E o Apocalipse? Hein? Porque Gênesis é o livro semente, e o Apocalipse é o livro do fim, é o livro da colheita, é o livro que traz a revelação. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas para muitos isso é um absurdo. Não, irmão José, não, isso não existe, mas existe. O profeta que está dizendo que desde Gênesis o 7º selo é mencionado. Mas vamos com o profeta. Vamos com o profeta William Branham. Deixa eu ir mais adiante, aqui na mensagem, Apocalipse, capítulo 5, segunda parte,
uma mensagem que o profeta de Deus, William Branham, pregou no dia 18 de junho de 61, Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 184. 184, veja que aqui William Branham diz aqui. 184, ele diz: vamos descobrir aqui e encontrar quando a trombeta soar, se ela não vai diretamente de volta de Gênesis e Apocalipse. Agora, que trombeta ele está falando? Qual é essa trombeta que ele está falando? É exatamente a trombeta de Apocalipse 10, 7. Porque a única trombeta que levaria de volta a nós, a nossa fé, que nos levaria novamente para a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Vamos descobrir aqui e encontrar quando a trombeta soar, se ela não vai diretamente de volta a Gênesis e Apocalipse, de um lado a outro. Quando este selo é aberto, meu Deus, que selo é esse, meu irmão? Qual é esse selo? É o sétimo. Então, quando ele foi aberto, o sétimo anjo, quando veio e tocou a sua trombeta, levou nós de volta de Gênesis e Apocalipse. E a gente conseguiu ver o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E depois veio, e a gente descobriu todos os mistérios, meu irmão. Todos os mistérios que estavam ocultos nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, quando a trombeta soou e o selo, este selo é aberto. E quando esse selo foi aberto, meu irmão diz, estas coisas sendo reveladas. Eu não sei o que os pregadores da mensagem entendem quando ele lê esses parágrafos. O selo que revela. Então, quando esse selo, que é o sétimo selo, ele foi aberto, o que ele fez? Estas coisas sendo reveladas. Diz o profeta de Deus. Isso é maravilhoso. Isso não tem comparação. Vamos continuar aqui com a mensagem de Apocalipse 5, parte 2, parágrafo 193. Nós lemos o 184 e agora vamos para o 193. O Branham diz: então, você observará que estas coisas revelam a si mesmo e correm exatamente de volta ao redor e abre o livro. Então, agora isso realmente mostra o quadro de toda a Bíblia. E os selos que estão na Bíblia escondidos dos olhos dos sábios entendidos, Deus, através do Espírito Santo, o está abrindo assim e revelando bem através da Bíblia. Glória a Deus. Olha o que o Branham diz. Deus, através do Espírito Santo, o está abrindo assim e revelando bem através da Bíblia. Deus, o sétimo selo. É o sétimo selo. O Espírito Santo mesmo. Por isso que Apocalipse 10, o anjo forte desce. E o Branham diz que o anjo forte é Cristo. É o próprio Deus, o Espírito Santo, para revelar isso. Porque o profeta William Branham em si não podia fazer isso. Mas Deus vindo e entregando os mistérios ao profeta e o profeta entregando isso para nós. O selo que revela, o sétimo selo. Que o sétimo selo não tivesse aberto e nem tivesse em cumprimento, nós não poderia saber de nada. Nada tinha sido revelado. Mas graças a Deus que o sétimo selo ele foi aberto para nós e nós estamos vivendo em cumprimento, estamos vivendo debaixo do sétimo selo. Mas vamos continuar aqui com o profeta na mensagem de Apocalipse 5, capítulo 5, segunda parte. Nós lemos o 194, o 184, depois lemos o 193 e agora vamos ler o 192. O 199, perdão, 199, o Branham continua. Nesses últimos dias, ele está revelando isso através da sua própria presença entre seu povo. O que é o sétimo selo? É a presença. Veja o que o Branham diz. Nestes últimos dias, ele está revelando isso através da sua própria presença entre seu povo. É o próprio Deus, através de um profeta na terra, revelando isso. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles e o igrejismo fora deles para que então eles possam falar através deles e revelar
e abrir este selo. Ele mesmo para a igreja. Aleluia. Ó, você não ama? Que coisa, que coisa, que coisa. Veja como o profeta se alegra com isso. O próprio Deus, a presença de Deus, a parousia. A palavra presença vem da palavra grega parousia, que foi traduzido para nós aqui no nosso idioma como vinda. Mas na realidade é a presença, é a vinda do Senhor, revelando os mistérios para nós através do homem da hora. E o homem da hora foi o William Branham. O William de Santiago está fora. Cacô Felipe também está fora. Osmar Rodrigues Costa, muito pior. Mas o William Branham, e Deus, através desse profeta, revelou os mistérios. Que coisa maravilhosa, meu. Que coisa maravilhosa. Mas vamos continuar aqui com o profeta William Branham, mas antes disso vamos ler duas escrituras aqui, para ver como as coisas se cumprem no nosso tempo. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo, capítulo 13. 1 Coríntios, perdão, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E veja o que é que Paulo fala. E isso se cumpriu no nosso tempo, meu irmão. Se cumpriu no tempo que o sétimo selo foi aberto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aqui está a escritura de 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo do 10 até o versículo 12. Veja o que é que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 13, do versículo 10 ao 12. Mas quando vier, veja as palavras de Paulo, meu irmão. Veja que a Bíblia não confunde ninguém. Quem confunde, o irmão Branham diz que é os líderes, os pastores que confundem as pessoas. Esses pregadores, os líderes que confundem a mente das pessoas, mas a mensagem do profeta e a Bíblia não confundem ninguém. Veja o que é que a Bíblia diz. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 10 ao 12. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No tempo dessa foi justificação, só uma parte. No tempo de John Wesley, só foi santificação, uma parte. No tempo do movimento pentecostal, só foi uma parte. No tempo da restauração, quando o irmão Branham estava cumprindo Apocalipse 3,14, só foi uma parte. Mas agora, mas de 63 para cá, agora é tudo, porque o que era perfeito veio. Veja o que o Paulo continua. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Quem é perfeito senão o próprio Deus? O sétimo selo, meu irmão, é a presença de Deus aqui na terra, mais uma vez. E quando o sétimo selo abriu-se e se revelou, e começou a se cumprir, então se o profeta William Branham podia revelar os mistérios. Porque o irmão Branham não era apenas agora o restaurador, mas também era o revelador. Ele não era apenas o restaurador da doutrina apostólica, mas também era o revelador dos mistérios em oculto nas Escrituras. Louvado seja Deus. Veja que Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em lima, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora é a presença, não é mais em parte. Cada era Deus vinha em parte, em parte. Mas quando chega no final da sétima era, não é mais agora em parte, agora é a plenitude, é face a face, é a presença de Deus, é o sétimo selo agora. E por isso que os mistérios foram revelados. Louvado seja Deus. Vamos aqui para 1 Pedro agora. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5 da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, veja o que é que a Bíblia continua falando dessas coisas maravilhosas que se cumpriu no nosso tempo. Capítulo 1 de 1 Pedro,
do versículo 3 até o versículo 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardado no céu para vós. Versículo 5. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. E quando foi o último tempo? Foi no tempo de Pedro? Não. O último tempo foi exatamente no tempo que o sétimo anjo estava entregando a mensagem aqui na terra. E quando chegou isso, o tempo acabou. Porque os selos só podiam ser revelados quando as eras denominacionais e a era da igreja acabassem. E quando isso aconteceu, então os selos foram revelados. Os mistérios que estavam em oculto foram revelados. E o sétimo selo é que revela todas as coisas. Sim, meu irmão. Todas as coisas foi revelada pelo sétimo selo. Então, para aqueles pastores, para aqueles ministros que esperam ainda o sétimo selo ser revelado, ser cumprido, é por isso que eles só ficam pregando rudimento aí. Sabe? Somente. Só prega rudimento. Fala contra a mulher que corta cabelo. Claro que eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor que mulher corte cabelo, né? Mas isso já passou. O rudimento já passou. Agora é tempo de entrar na perfeição. Mas esses pastores não creem nisso, então eles ficam só no rudimento. Falam sobre batismo, sobre santa, só sobre isso direto, porque eles não acompanharam a revelação. Paulo disse no capítulo 6 do livro de Hebreus, capítulo 1. Deixai a doutrina de Cristo e seguir a perfeição. E a perfeição está dentro da revelação do sétimo selo. Viu? A perfeição está dentro da revelação do sétimo selo. Que você não crê que o sétimo selo já abriu e está em cumprimento, você não tem perfeição. Porque o rudimento não traz perfeição. Mas Cristo traz perfeição. E o Mombrana diz que Cristo é os selos. Louvado seja Deus. Então, o sétimo selo, que revela todas as coisas, e eu vou continuar mostrando aqui na mensagem do profeta, que o sétimo selo foi aberto, estamos vivendo em cumprimento, e o sétimo selo que revela todas essas coisas, e revelou todos esses mistérios através do sétimo anjo. Bem, vamos para o livro dos selos novamente. Veja que aqui o profeta William Branham continua falando sobre isso, na página 127 do livro dos selos. 127, no parágrafo 151. Página 127 do livro dos selos. E o parágrafo é o 151. Veja o que William Branham diz. E só há de ser revelado nos últimos dias. Veja. Preste bem atenção. Ele está dizendo aqui exatamente como a Bíblia diz. No último dia. Exatamente como Pedro disse. Não nos últimos. Porque quando a Bíblia fala nos últimos dias, está falando do período da plenitude gentil da era da igreja. Mas quando fala no último dia, está falando do final da era da igreja. E só há de ser revelado no último dia, quando o verdadeiro selo for aberto. E qual é o verdadeiro selo? Quem é verdadeiro? É Deus. O sétimo selo, a presença de Cristo na terra. Ele continua, aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Note agora, que coisa, isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isso. O que eu quero dizer, vocês, vou chamar da noiva, veja, para vocês entenderem isso. O verdadeiro selo, o sétimo selo, ele teve de abrir, porque que ele não abrisse, a gente não sabia de nada dos mistérios. É por isso que os pastores ficam batendo cabeça aí, não sabem de nada dos mistérios. Mas, meus amados pastores, eu estou aqui para ajudar vocês, viu? Estou aqui para ajudar. Vamos continuar com o profeta William Branham. Vamos agora para a mensagem, a festa das trombetas. Mensagem, a festa das trombetas. Veja o que é que o profeta William Branham fala sobre o sétimo selo
que revela, o selo que revela. É ele, o sétimo selo. Mas ele precisou de usar um corpo humano, e o corpo humano foi do profeta de Deus, William Branham. A festa das trombetas, parágrafo 229. A mensagem, a festa das trombetas, essa mensagem que eu vou ler aqui, a tradução dela é de Goiânia. Mensagem, a festa das trombetas, 229. Veja o que o William Branham diz. Veja, eu já li isso aqui, já em outros vídeos, mas deixa eu continuar. Deixa eu repetir mais esse parágrafo para você entender isso. Veja, eu quero dizer mais uma coisa. Concluindo agora, não perca isso. Qual o impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo? Mensagem. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, se o profeta William Branham não podia revelar os mistérios que o anjo forte, o sétimo selo, tivesse descido, porque o William Branham disse que o sétimo anjo é mensageiro do sétimo selo. Ora, que o sétimo selo não tivesse aberto ainda, o irmão Branham era apenas mensageiro da era de Laodiceia. Ele era apenas o restaurador. Aí sim, aí eu tinha de concordar com o William Souto Santiago. Eu tinha de concordar com ele. Aí eu tinha de concordar com o Caco Felipe. Aí eu tinha de concordar com Osmar Rodrigues Costa. Que o sétimo selo não tivesse sido aberto, então se eu tinha de concordar com esses homens. Por que eu não concordo com esses homens? Porque a Bíblia se cumpriu. O irmão Branham, ele foi o mensageiro da era da Laodiceia, Apocalipse 3,14, para restaurar a doutrina, e foi o mensageiro de Apocalipse 10,7 para revelar os mistérios. Mas para ele fazer isso, o sétimo selo teve de ser aberto. Aí, meu irmão, Caco Felipe não se deu mal, Osmar Rodrigues Costa também se deu mal, e William Souto Santiago, aí que se deu mal mesmo. Por que o sétimo selo não tivesse sido aberto, meu irmão? Então esses homens podiam entrar porque Deus não estava cumprindo a sua palavra ainda, mas Deus cumpriu toda a sua palavra através do sétimo anjo. Então veja o que o irmão Branham diz aqui, festa das trombetas, 229, ele diz, olha, isso é muito lindo, olha o que ele diz. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Eles estão perdendo, irmão Branham. Qual impressionante do sétimo anjo, o artigo definido, o mensageiro do sétimo selo. Então, para o irmão Branham, o sétimo anjo ser mensageiro do sétimo selo, ele tinha de revelar os mistérios, ele tinha de revelar os trovões, o novo nome e o sétimo selo. Então, o sétimo selo foi revelado e foi aberto. Estamos vivendo no cumprimento do sétimo selo, porque o sétimo selo é o selo que revela todas as coisas. Que o sétimo selo não tivesse sido aberto no tempo do profeta, a gente não sabia de nada. Mas graças a Deus que o sétimo selo foi aberto, estamos vivendo em cumprimento, e as coisas que estavam em mistério agora estão tudo revelado para a sua igreja, para a sua noiva. Louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo na mensagem, na mesma mensagem, festa de trombeta, 206. Veja o que é que William Branham diz. Veja o que William Branham diz. Houve 3 estágios disso, como eu disse. Os mártires, a zero dos mártires por isso. Então, o estágio dos reformadores. Agora, é o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecida pela noiva. Então, aqueles que esperam os mistérios dos 7 trovões, o mistério do sétimo selo, ainda para ser revelado na frente, eles não fazem parte da noiva. Porque o irmão Branham diz, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria, não será, seria conhecido pela noiva. Aí diz assim, isto é certo. Graças a Deus. Graças a Deus que o sétimo selo foi aberto e revelou todos os mistérios, e a noiva de Cristo conhece todos os mistérios. Não é mais mistério para a noiva, não, porque a noiva recebeu todos os mistérios.
Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Deixa eu ler apenas mais a última mensagem aqui, para mostrar que o selo que revela é o sétimo selo, e o sétimo selo nós estamos vivendo em cumprimento. Ele foi aberto no tempo do profeta e vem em cumprimento até quando a noiva de Cristo subir para encontrar Jesus nos ares. E quando a noiva subir para encontrar Jesus nos ares, acaba o sétimo selo. Deixa eu ler isso aqui para você ver isso aqui. Deixa eu ver que eu encontro isso aqui, o Mombrana falando sobre isso aqui. Isso é muito lindo. Deixa eu voltar aqui para mexer na festa de trombeta, que eu não quero falar isso e ficar só nas minhas palavras. 232 da mensagem A Festa das Trombetas, veja o que é que William Branham diz. Preste bem atenção, meus pastores, da mensagem. Ao mesmo tempo, agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, elevada, aquele mistério do sétimo selo, o mistério acaba. Quando é que o mistério acaba, irmão Branham? Deixa eu repetir mais uma vez. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada. Levada para onde? Para encontrar Jesus nos ares, para cumprir, para terminar a segunda parte da primeira carta de Paulo, capítulo 4, aos Tessalonicenses, versículo 16 ao versículo 18. Do versículo 15 ao 18. Hein? Porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trono de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós já estamos vivendo nessa parte. Essa parte da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, já está em cumprimento, porque o Senhor desceu. O sétimo selo se cumpriu. E quando o sétimo selo se abre e se revela, o Senhor desce. E vem o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, tanto no sentido espiritual como natural, ressuscitam. Agora, só falta a última parte. É nos reunir com Ele e subir para encontrar o Senhor nos ares. Aí é quando se cumpre essa última parte aqui. Olha o que o irmão Branham diz. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, o sétimo selo, o mistério acaba. Então, meu irmão, o mistério acaba exatamente quando a noiva se reunir, quando os irmãos que estavam aparecer e se reunir a noiva, tanto da zero como a atual, e subirem, aí acaba o mistério. Porque o sétimo selo, meu irmão, já foi aberto e foi revelado, estamos em cumprimento. Graças a Deus. Porque que isso não tivesse acontecido, meu irmão, eu estava pregando o quê? O que é que eu estava pregando aqui? Por que pregar que o batismo em nome de Jesus Cristo, já tem pessoas para falar isso. Hein? Dizer que a Santa Ceia é de um pão ázimo, o lava-pé e o vinho, já tem pregadores muitos que falam isso. Dizer que a mulher tem que se vestir comportamento, não pode cortar seu cabelo, não pode usar batom, essas coisas, já tem muitos pregadores que já pregam isso. Então eu estava fazendo o quê? Mas como o sétimo selo revelou os mistérios através do profeta William Branham, eu posso estar aqui pregando os mistérios revelados. Deixa eu ler esse último parágrafo aqui da mensagem, a obra-prima, parágrafo 167. Obra-prima. Veja que William Branham diz aqui na mensagem obra-prima, que foi pregado no dia 5 de julho de 1964. Veja o que William Branham diz. Agora, o que ele disse em Apocalipse 10, o que aconteceria para que foi a viagem para Tuxo, para abrir a igreja. Nos dias da mensagem do sétimo anjo, toda a palavra de Deus seria manifestada. O selo que todo talo havia deixado e a razão e tudo sobre isto seria manifestado nesse tempo. Veja, o selo que todo mundo queria saber disso. Porque eu só sei, meu irmão, que quando Deus veio como Melquisedeque falar para Abraão ali no sétimo selo, porque o profeta ensinou isso, porque ninguém sabia que aquele era o sétimo selo, ninguém sabia que Jesus, quando ressuscitou e subiu para o céu, aquele era o sétimo selo, ninguém sabia, mas o profeta William Branham disse que aquele era o sétimo selo. Porque o sétimo selo está mencionado desde Gênesis do princípio, que o sétimo selo ele é falado, é mencionado ali desde Gênesis. Então toda a Bíblia, o sétimo selo está envolvido em toda a Bíblia. E agora é o tempo desse sétimo selo ser aberto e revelado.
estamos vivendo em cumprimento, estamos vivendo debaixo do sétimo selo, e quem está debaixo do sétimo selo, quem está protegido pelo sétimo selo, tem misericórdia, tem graça e tem o sangue de Cristo. Mas quem não está, não tem nem misericórdia, nem graça e nem o sangue de Cristo. Por isso que as igrejas estão do jeito que estão. É por isso que as denominações estão do jeito que estão. Está voltando novamente para o catolicismo. É por isso que as igrejas da mensagem, os tabernáculos da fé estão tudo separado. Eu sou do companheirismo não sei de quem. Eu sou do companheirismo do fulano de tal. Tudo dividido. Por quê? Porque eles não estão debaixo do sétimo selo. Porque se eles estivessem debaixo do sétimo selo, eles estão protegidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, e nos ajude. Essa é a minha oração. E eu quero pedir que você, meus irmãos, continue acessando o meu canal HMTV. Assista nossos vídeos. E aqueles que não se inscreveu, se inscreva. Para me ajudar, para nós continuar com a obra de Deus, trazendo os mistérios que foi revelado pelo sétimo selo, através do sétimo anjo, e agora toda a noiva de Cristo tem de saber. Que Deus abençoe e até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV. Amém e graças a Deus.